Jesus e o perdão. Jesus e o perdão. Mateus capítulo 18. Esse tema do perdão é um tema que se repete muito na palavra de Deus. Portanto, é um tema de grande relevância. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler, meus irmãos, do versículo 15 até o versículo 35. Nós temos aqui um bloco só. Mateus 18, do versículo 15 até o versículo de número 35. Nós temos aqui um bloco só, um assunto só, onde Jesus fala a respeito do perdão. Jesus e as crianças, nós vimos semana passada, hoje nós vamos ver sobre Jesus e o perdão. Então vamos ler, meus queridos, a partir do verso de número 15. Eu vou ler todo o texto, depois nós iremos voltar à leitura. Mateus capítulo 18, a partir do verso de número 15. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas testemunhas, para que pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. E se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai, que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher, os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou, sê paciente comigo, e tudo te pagarei. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora, e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 denários, e agarrando-o, sufocava, dizendo, paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ele, entretanto, não quis, antes indo-se, o lançou na prisão, até que saldasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então o seu senhor, chamando-lhe, disse, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu, igualmente, compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? E, indignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos, até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Vamos orar, meus irmãos? Mais uma vez, vou pedir ao nosso irmão Marco Centeio que faça uma oração a Deus pedindo a bênção e a direção do Senhor para esta lição. Amém. Natália, você pode passar o slide aí para mim, por favor? Não está funcionando aqui. Próximo. Próximo. Isso, obrigado.
Meus irmãos, então nessa lição nós vamos ver 3 pontos, né, principais. Todo esse bloco, como eu disse, ele fala a respeito do perdão. Então nós vamos ver como se deve tratar um irmão culpado. Esse é o nosso primeiro ponto. Segundo ponto, quantas vezes se deve perdoar a uma pessoa, né, a um irmão. E o terceiro ponto, nós vamos ver a parábola do credor incompassivo. Né? A parábola do credor incompassivo tem como principal ponto mostrar o que acontece com a pessoa que não está disposta a perdoar, né? Com quem não quer perdoar. Então vamos ao primeiro ponto ali, como se deve tratar um irmão culpado. Nós vamos ver do verso 15 até o verso 20, esse ponto, né? E os irmãos que tiverem dúvidas sobre esse tema, como eu disse, é um tema que se repete muito na palavra de Deus, mas muitas pessoas têm dúvidas a respeito desse assunto. Então, conforme as dúvidas forem surgindo, os irmãos podem levantar as mãos, né, e fazer perguntas, participar do estudo. Então, como se deve tratar um irmão culpado? Versículo de número 15. Vamos lá, né? Se teu irmão pecar contra ti. Então, se uma pessoa pecar contra você, né? Na tradução da linguagem de hoje, que eu li essa manhã, está assim, né? Se uma pessoa pecar contra você, se uma pessoa ofender você, de alguma maneira, né? Se uma pessoa te ofender, se uma pessoa pecar contra você, o que é que você deve fazer? O verso 15 diz, né? Vai arguí-lo entre ti e ele só. Isso significa o seguinte, se uma pessoa pecar contra você, chama essa pessoa em particular e conversa com ela. Então esse é o primeiro passo, meus irmãos. Isso está na nossa Constituição também, no nosso Código de Disciplina. No nosso Código de Disciplina, quando alguém faz uma queixa contra outra pessoa, nós perguntamos, né? Você cumpriu os passos de Mateus 18? Porque se você não cumpriu os passos de Mateus 18, a igreja não vai receber a sua queixa. A igreja não vai receber a sua denúncia contra o irmão. Então, o primeiro passo que deve ser dado, passo bíblico, passo ensinado por Jesus. O primeiro passo é que quando uma pessoa te ofende, você deve chamar essa pessoa para uma conversa pessoal. Às vezes as pessoas pulam esse passo, né? Em vez de procurar a pessoa que te ofendeu, procura um irmão ou procura o pastor. Se procurar o pastor vai dizer isso, ó. Você tem que procurar a pessoa que te ofendeu e conversar com ela. Por quê? Porque essa é a orientação de Cristo. Ah, pastor, conversa você com ela. Não, ela ofendeu você. E Jesus diz, se uma pessoa pecar contra você, vai conversar com ela em particular, né? Se a pessoa te ouvir, veja o final do verso de número 15. Se a pessoa te ouvir, você ganhou o seu irmão, ou seja, você entrou em paz novamente com ele, você se acertou com ele. E isso, meus irmãos, geralmente acontece. Quando nós damos o primeiro passo, e são passos, né, que a nossa Constituição até chama de passos suasórios. Quando nós damos o primeiro passo, geralmente a coisa se resolve aqui. Geralmente a coisa se resolve aqui. Se a pessoa me ofendeu, eu fui conversar com essa pessoa, geralmente a coisa se resolve ali entre os dois. Mas e se não se resolver? Né? Veja o versículo 16. Se, porém, não te ouvir, agora o segundo passo, né? Toma contigo uma ou duas testemunhas, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda palavra se estabeleça. Né? Então, se a coisa não se resolver, Moisés ordena no Antigo Testamento, né, em Deuteronômio capítulo 17, Moisés ordena que você pegue com você 2 pessoas, 2 testemunhas e vá conversar com aquela pessoa que te ofendeu. Então, no caso seria feito da seguinte maneira. Então, uma pessoa me ofendeu, né? Vamos supor aqui, vou pegar aqui a Natália, né, como exemplo. Natália me ofendeu, tentei conversar com ela, a coisa não resolveu. O que eu faço? Chamo o Ismael e o Marcos e vamos conversar com ela. Para que toda a palavra se estabeleça. Então, ela me ofendeu, mas pode ser que eu entendi errado, ou pode ser que, na verdade, eu a ofendi. A palavra vai ser estabelecida, o Ismael e o Marcos serão testemunhas. Então, esse é o segundo passo, meus irmãos.
para que toda palavra, veja o verso 16, para que toda palavra se estabeleça. Quando a coisa não se resolve no primeiro passo, numa conversa pessoal, que geralmente se resolve ali, né, 90% dos casos, vamos dizer assim, se resolve no primeiro passo. Quando a coisa não se resolve no primeiro passo, então damos o segundo passo, e geralmente as coisas se resolvem no segundo passo, né, que é chamar 2 ou 3 testemunhas para que toda a palavra se estabeleça. Amém, queridos? Presbítero Marcos. Sim. A pessoa de fora, aqui está falando, o presbítero Marcos está dizendo, né? Aqui está falando da comunhão entre os irmãos, né? E uma pessoa de fora. Uma pessoa de fora que não é crente, eu acho que esses passos podem ser dados também. Podem ser dados também. O primeiro e o segundo passo. O terceiro passo, como nós veremos, não pode ser dado com uma pessoa de fora. Mas com uma pessoa de fora, como seria? A pessoa te ofendeu. Vai conversar com ela. Isso que você fez não está certo. Conversa com a pessoa. Se a coisa não se resolver, chama 2 amigos comuns, né, entre ambos, e para que toda a palavra se estabeleça, para que as coisas sejam resolvidas. O que não pode ficar sem ser resolvido é o problema da amargura, é o problema do ressentimento, é o problema da falta de perdão no coração. Então, o cristão, ele vai procurar resolver o problema, né? Vai procurar resolver a situação. Mas muito boa a sua pergunta, Marcos. Então, esses são os 2 passos, né? Chamados de passos suasórios. Por quê? Porque o terceiro passo já não é um passo suasório. Já não é um passo de conciliação. Já é um passo disciplinar, como nós veremos. Rogério? Não. Aí vai ter o terceiro passo aqui. O primeiro passo vai ter uma conversa pessoal. Se não resolver, chama 2 testemunhas. Terceiro passo. E o texto aqui, como diz o presbítero Marcos, está se referindo a problemas entre irmãos, né? Eu, sinceramente, meus irmãos, a gente é brasileiro, né? A gente não vê a igreja dando esses passos. Geralmente, quando uma pessoa ofende a outra, sai falando para os outros, né? Fulano me ofendeu, olha o que fulano fez comigo. Né? Ou vai direto falar com o pastor, ou procura um presbítero, olha só, né? Vira uma fofoca. A coisa não se resolve. Mas, como cristãos, nós precisamos amadurecer. Eu creio que Jesus está falando aqui com pessoas maduras espiritualmente. Amém, queridos? E a maturidade espiritual nos faz observar a palavra de Deus e procurar cumprir, né, toda a palavra de Deus. Terceiro passo. Veja ali o verso de número 17. E se ele não os atender, né, dize-o à igreja. E se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentil e publicano. Então, por isso que eu disse, né, o terceiro passo, ele já não é um passo conciliar, mas já se torna um passo de disciplina. Por quê? Porque se a pessoa não quiser conciliação de jeito nenhum, se ela não quiser perdoar de maneira alguma, então você deve fazer o seguinte, você deve dizer à igreja. Quem é a igreja? Né? Não significa chegar na frente da igreja e falar para toda a igreja. Mas a igreja aqui entende-se os seus representantes. Aí sim, busca o pastor, busca o conselho vai chamar as pessoas na igreja, no conselho, né? Na reunião, e vai procurar estabelecer a conciliação. Se não houver conciliação, aí essa pessoa ela vai ser disciplinada. E os passos de disciplina podem chegar até a uma exclusão de membro por falta de perdão. Porque Jesus diz aqui o quê? Se ele não os atender, dize-o à igreja. Se recusar também ouvir a igreja, considera-o como gentil e publicano. O que Jesus está querendo dizer aqui? A pessoa que não perdoa de jeito nenhum, você já procurou ter uma conversa pessoal, já levou 2 testemunhas, já chamou no conselho, né? Já chamou
perante os representantes da igreja, mas não houve reconciliação de forma alguma. Então essa pessoa tem que ser considerada o quê? Um descrente. Porque quem não perdoa é um descrente. Considera essa pessoa como gentil e publicano. Quem eram os gentios e publicanos? Eram considerados os descrentes da época, né? Pelos judeus. Gentil é todo aquele que não tem a marca da aliança. É todo aquele que não tem aliança com o Senhor. Então, Jesus está dizendo, considera-o como gentil, considera-o como alguém fora da aliança. E os publicanos eram considerados na época como traidores da pátria. Jesus está dizendo, considera essa pessoa, que é um publicano, né, era um cobrador de imposto, que cobrava imposto dos judeus para Roma. Por isso eles eram considerados traidores da pátria. Jesus diz, considera essa pessoa como um traidor, como alguém que não faz parte da verdadeira fé. Considera-o como gentil e publicano. Então, meus irmãos, aqui a gente já vê a questão do perdão como algo muito sério, né? Algo muito sério para o povo de Deus. É o Espírito Santo, né? O Espírito Santo vai nos mover a isso, né? A buscar o perdão e a reconciliação. Porque o tema do perdão, ele é um tema muito relacionado, né? Muito relacionado, não. Estreitamente relacionado ao tema da unidade da igreja. E a gente vê que em João 17, a preocupação que Jesus Cristo teve com a unidade da igreja, né? Jesus disse que o mundo saberia que o Pai o enviou se nós nos amarmos uns aos outros, né? E onde não há perdão, o amor não é manifesto, né? Porque a falta de perdão impede o amor de se manifestar. O apóstolo Paulo ensinou, né, que o amor ele cobre multidões de pecados, né? E quando nós olhamos para todas as epístolas do Novo Testamento, nós vemos que há uma preocupação dos apóstolos com a questão da unidade da igreja. E o perdão ele impede, né, os irmãos de caminharem em unidade. Então, o judeu, meus irmãos, diferente da nossa cultura é uma cultura de muitos rodeios, né? Mas o judeu ele tem uma cultura muito direta. E a Bíblia nos passa a cultura judaica. Mas também está nos passando aqui princípios importantes da vida cristã. Então nós temos que ser práticos também nessa questão. Por amor ao Senhor, por obediência ao Senhor, por temor ao Senhor. Amém, queridos? Agora veja só, os versos 19 e 20. Os versos 19 e 20, eles estão dentro do bloco do quê? Do perdão. Amém, queridos? Então a gente não pode tirar um texto do seu contexto. Jesus não está falando aqui sobre outro assunto, como alguns entendem. Mas Jesus está falando aqui sobre o assunto do perdão. Ok? Então é importante que quando você lê esse texto, esses versículos, né, que agora nós vamos reler, do verso 18 ao 20, você entenda que esses versículos eles estão relacionados, eles estão dentro do contexto do perdão. Em verdade vos digo, verso 18. Em verdade vos digo que tudo o que ligares na terra terá sido ligado nos céus. E tudo que desligares na terra terá sido desligado nos céus. O que significa isso? Significa o seguinte: se a pessoa, no terceiro passo, não atender à igreja, o que a igreja vai dizer? Você tem que perdoar. Vocês têm que se reconciliar. E a pessoa insistir, não, pastor, essa pessoa eu não perdoo. Eu vou para o inferno, mas eu não perdoo essa pessoa.
pelo que ela me fez. Irmãos, você acha que isso não acontece? Eu já vi isso mais de uma vez. Eu vi um presbitério, por último, em briga, não o meu presbitério, é um outro presbitério. Eu tive que dizer para esse presbitério: vocês não se perdoam, não? Como é que vocês vão ensinar o perdão para a igreja? Em nome de Jesus, que todo mundo se perdoe aqui e caminhe de mãos dadas no Senhor. Então, queridos, está dizendo aqui o terceiro passo: se a pessoa não ouvir a igreja, o que a igreja vai dizer? Você tem que perdoar. Se a pessoa disser, não, eu não perdoo, então a igreja vai considerar gentil e publicano. E é nesse sentido que Jesus está dizendo: em verdade vos digo, que a igreja ligar na terra terá sido ligado no céu, e o que a igreja desligar na terra terá sido desligado no céu. Os irmãos estão compreendendo o contexto? Segunda coisa, verso 19. Em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra, ou seja, mesmo uma igreja pequena, de 2 pessoas, porque há lugares em que a igreja é pequena, a igreja não começa grande, a igreja começa pequena, né? Concordarem a respeito de qualquer coisa, porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles, né? Então, essa ação da igreja, considerar uma pessoa gentil e publicana, é feita pela igreja, né? E a igreja faz isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Alguns entendem, né? Alguns tiram do contexto aqui o versículo de número 19. Em verdade vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus, né? Esse qualquer coisa, meus irmãos, não pode ser qualquer coisa, né? Porque senão, por exemplo, eu e o Ismael, nós vamos concordar aqui, né? Bom, Ismael, vamos concordar aqui nós dois que Deus, Ele vai nos dar muito dinheiro, né? Deus não vai dar. Não é isso que o texto está falando. Aqui está falando de ações da igreja que cumprem a palavra de Cristo, que cumprem a palavra de Deus. Oi? Certo. De ouvir isso, né? Mas eu já ouvi isso várias vezes, né? Bom exemplo, presbítero Manuel. Renato? Eu acho que, às vezes, né? essa frase, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Eu acho que o pecado que o outro cometeu contra nós sempre vai estar na nossa memória. A gente não vai conseguir apagar. Mas eu acho que o esquecer significa, nesse caso para nós, não apagar da memória, mas não cobrar, não alimentar, né? Então, uma vez que eu perdoei, eu não alimento aquilo. Posso até lembrar em algum momento, mas é uma lembrança passada. Não é uma lembrança que tem algum peso no presente, né? Porque a pessoa que não esquece, no sentido que o Renato falou ali, a pessoa que não esquece, ela está sempre em cobrança, né? Ela não esquece mesmo. Alguém estava falando? Não é uma lembrança, né, com mágoa, né, com ressentimento. 2 Timóteo 3, o presbítero Marcos vai ler aqui. Sim, com certeza. (70 × 7) é o texto que nós vamos ler agora.
na sequência. Então vê que Pedro, né? Pedro e os apóstolos, ouvindo essa palavra de Jesus, eles ficaram extenuados, eles ficaram preocupados. Porque perdoar não é uma coisa fácil, meus irmãos. Perdoar, como disse a Natália, é uma obra do Espírito Santo em nossos corações. É um trabalhar de Cristo nas nossas vidas. Nós perdoamos porque Cristo nos perdoou. É uma consciência cristã, porque não é fácil perdoar. E há pecados que são gravíssimos, se a gente parar para imaginar, e são difíceis de serem perdoados. Exige-se muita oração para se perdoar algumas faltas, né, cometidas contra nós. Veja o verso 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se, lhe perguntou a Jesus, né? Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Pedro faz essa pergunta, meus irmãos, por duas razões. Uma primeira razão é que ele estava se gabando. Alguns comentaristas acham que ele estava se gabando. Não, Senhor, eu perdoo. Se uma pessoa pecar contra mim 7 vezes, eu perdoo. E os rabinos da época ensinavam que havia um limite para se perdoar, que era 7 vezes. Então Pedro pensava, né? Estou obedecendo a Deus e estou também cumprindo a tradição rabínica. Mas Jesus diz a Pedro, no verso 22, respondeu-lhe Jesus, né, até quantas vezes, Pedro? Não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Aqui Jesus, meus irmãos, não está estabelecendo um número para se perdoar, que seria um número muito grande, né? Mas o que Jesus está estabelecendo aqui, na verdade, o que Jesus está dizendo aqui, entre linhas, né? Subentende-se que Jesus está dizendo é o quê? Não há limites para perdoar. Não há limites para perdoar. Sempre que uma pessoa te ofender, você deve perdoar. É uma questão muito difícil, né? Isso da gente até aceitar, mas é o que a palavra de Deus estabelece. Psicossomáticas. Sim. A gente tem uma frase popular, né, que o presbítero Júnior está dizendo aqui, que há doenças que advêm da falta de perdão, né, doenças psicossomáticas. E de fato, eu já, no gabinete pastoral mesmo, já vi pessoas serem curadas quando perdoaram. Então, o perdão traz cura. Isso é fato, é verdadeiro. E é científico até, né? E é científico até. Entendi, Renato. Sua pergunta é mais complexa, né? No caso de um irmão levar outro irmão à justiça. A orientação bíblica é que um irmão, antes de levar outro irmão à justiça, procure resolver o caso na igreja. Mas vamos pensar que um irmão levou outro irmão na justiça. Acho que você tem o direito de se defender. Tenta conversar, tenta resolver na conversa. Acho que todos os casos tenta-se primeiro resolver assim, né, Manuel? Manuel que é advogado, né? Antes de ir na justiça, antes de mesmo ir lá para o juiz, tenta se resolver. Tenta resolver no escritório, né? Sim. Não deu processo, Tenta se resolver primeiro na conversa. Se não resolver, é lógico, né? Um cristão tem direito de se defender, até do irmão. Mas aí, Renato, tem casos que são complexos e há casos
que exigirão sim do conselho disciplinar alguém e até excluí-lo da igreja, né? Porque há irmãos que a gente sabe, né, que nesse mundo nem todo mundo é honesto, tem muita coisa, né? Tem muita coisa que é bem complicada. Mas vamos lá, parábola do credor incompassivo. A parábola do credor incompassivo, verso 23, meus irmãos, em diante. Por isso o reino dos céus. Então aqui Mateus ele retoma, né, o tema do reino de Deus, o tema do reino dos céus. Mateus está sempre falando a respeito do tema do reino dos céus. E Jesus compara, né, o reino dos céus agora, contando uma parábola e falando a respeito do perdão. Por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Nós sabemos, meus irmãos, que isso vai acontecer. O nosso rei, Jesus, quando ele voltar, ele vai acertar contas, né, com todos. Haverá o tribunal de Cristo, o juízo final. Verso 24. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Meus irmãos, 10.000 talentos é uma quantia em prata. Naquela época a prata tinha tanto valor quanto o ouro. É uma quantia tão grande, tão absurda, que é uma quantia impagável. 10.000 talentos, só para os irmãos terem uma ideia, um talento equivaleria a 1.000 semanas de trabalho de um trabalhador comum. Um talento equivaleria a 1.000 semanas. 10.000 talentos, meus irmãos, significaria a pessoa viver várias vidas, né, o que não é possível, para pagar a dívida. A ideia que se tem aqui é que esse homem, provavelmente, ele havia roubado o próprio rei. Ele havia roubado um reino inteiro. E ele não tinha como pagar essa dívida, né? Ele devia ao rei 10.000 talentos. Verso 25. Não tendo ele, porém, com que pagar, não tinha como pagar, ordenou o rei que ele fosse vendido, também a sua mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, esse homem, ele seria vendido, também a sua mulher, seus filhos, tudo que ele possuía seria vendido para que a dívida fosse paga. Isso acontecia naquela época. Quando uma pessoa tinha uma dívida, ele e a sua família poderiam ser tomados como escravos, e tudo que ele possuía para que a dívida pudesse ser paga. Mas aqui, no caso desse homem, a dívida dele não seria paga coisa nenhuma. Seria paga apenas uma pequena fração da sua dívida. Mas o rei estava pegando tudo que podia pegar daquele homem, né, para que ao menos uma fração da dívida fosse paga. Verso 26. Então o servo, prostrando-se, reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te... Uma mentira. O rei sabia que a dívida nunca, jamais seria paga. Verso 27. E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Então, qual a solução? O rei, né, resolveu então perdoar a dívida daquele homem. Está seca aqui minha garganta. Resolveu perdoar a dívida dele. Meus irmãos, esse homem que devia 10.000 talentos, esse homem, né, que devia 10.000 talentos e cuja dívida não podia ser paga, ele nos representa. Tem um trem arranhando a minha garganta aqui. Ele nos representa, né? Por quê? Porque a nossa dívida, ela não pode ser paga. Os nossos pecados, eles não podem ser pagos. Nós não temos condições de pagar pelos nossos pecados. Então, o que nós temos que fazer? O que nós temos que fazer é nos humilharmos
e pedimos ao Senhor que nos perdoe. Se nós dissermos a Deus, ó Senhor, nós vamos pagar a nossa dívida, como alguns pensam que podem pagar a sua dívida, através de boas obras, através de boas ações, através de uma vida ordenada, não podem pagar a dívida. A dívida não pode ser paga. A única maneira da nossa dívida ser paga é ou outra pessoa pagando a nossa dívida, ou nós sermos perdoados. No nosso caso, Cristo pagou a nossa dívida e nós fomos perdoados. Então, esse homem, ele nos representa. É com ele que nós devemos nos identificar. Verso 27. Verso 28. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários correspondia a 100 dias de trabalho. Segundo os calculistas, isso equivaleria na época a 1/600, 1/600, né? 1/600 da dívida que o primeiro devia e foi perdoado, mas que agora ele não queria perdoar o seu companheiro, né? Então, assim, era uma fração irrisória, né? Ele foi perdoado de uma grande dívida, mas ele não era capaz de perdoar agora uma pequena dívida, né? Veja comigo o verso 28, totalmente. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e agarrando-o, o sufocava, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: sê paciente comigo e te pagarei. Nisso ele estava dizendo uma verdade, porque era uma dívida que era possível de ser paga. Né? Ele, entretanto, verso 30, não quis, antes indo-se o lançou na prisão, até que saldasse toda a dívida. Então veja só, aqueles que não perdoam devem se identificar aqui com esse homem que não perdoou. Por quê? Porque ele encontrou alguém que lhe devia uma dívida que era possível de ser paga, mas ele disse: eu não perdoo, você vai pagar tudo que você me deve. Veja, meus irmãos, nós fomos perdoados por Cristo e às vezes nós não perdoamos os nossos ofensores. Se nós fomos perdoados de uma dívida impagável, por que não perdoamos aqueles que nos ofenderam? Porque qualquer dívida ou qualquer ofensa feita a nós não se compara à ofensa que nós fizemos contra o nosso Deus. Por quê? Porque a nossa ofensa contra Deus é uma ofensa constante, é uma ofensa diária. Nós pecamos contra Deus de várias formas, todos os dias, por pensamentos, por ação, por omissão, por desejos, né? Nós estamos sempre pecando. Mas Deus, Ele todos os dias nos perdoa. Na verdade, toda a nossa dívida já foi paga na cruz do Calvário. Então, por que nós não perdoamos? Mas há pessoas que não perdoam. Veja só o que acontece com aquele que não é capaz ou não está disposto a perdoar ao seu irmão. Verso de número 31. Vendo os seus companheiros, quem são os companheiros aqui? Com quem os companheiros devem ser identificados? Com a igreja. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito e foram relatar ao Senhor o que acontecera. Então, a igreja aqui, quando ela vê que há pessoas que não perdoam, a igreja se entristece. E a igreja, então, se coloca diante do seu Senhor. E a igreja relata ao seu Senhor aquilo que está acontecendo. E é dessa maneira que a igreja liga nos céus, liga na terra para que seja ligada nos céus. Verso de número 32. Então o seu Senhor, lógico, né? Aqui diz que não vamos entender a parábola literalmente. Jesus disse: o reino dos céus é semelhante, né? Verso 32. Então o seu Senhor, chamando-o, lhe disse: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste.
Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Aqui, meus irmãos, é Jesus falando com a gente. Jesus fala com a gente quando a gente não perdoa, e a palavra que Cristo fala com a gente quando não perdoamos é essa: servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Como nós começamos o nosso culto? Sempre pedindo perdão pelos nossos pecados. Por quê? Porque esse é o primeiro ato de culto, também o primeiro ato cultico lá do Antigo Testamento. Quando eles iam, à tenda do tabernáculo, eles lavavam primeiro as mãos e os pés, buscando a purificação, pedindo a Deus perdão pelos seus pecados. Faziam um sacrifício buscando perdão. Então, o primeiro ato do nosso culto é sempre buscar o perdão. E sempre que nós buscamos o perdão do Senhor, o Senhor nos perdoa. E o nosso Deus nos perdoa sempre as nossas dívidas. Então, como é que nós não perdoamos aqueles que nos ofendem? Como é que nós não nos compadecemos? Nós pedimos a Deus que se compadeça de nós. E a palavra compaixão aqui, ela está relacionada ao amor. Veja o verso 33, de uma outra forma. Não devias tu, servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te, não devias tu igualmente amar o teu conservo, como também eu te amei? Indignando-se o seu senhor, o entregou aos verdugos, até que ele pagasse toda a dívida. Então aquele homem, ele foi entregado aos verdugos. Os verdugos, meus irmãos, eles aparecem raras vezes no Novo Testamento, mas o que são os verdugos? São atormentadores. São atormentadores. Na verdade, o Senhor entregou aquele homem ao tormento, para que ele ficasse sobre tormento, até que ele pagasse toda a dívida. Ou seja, a dívida nunca seria paga por aquele homem, porque ele não tinha condições de pagar a dívida. Fora da prisão, muito menos agora estando em prisão. Ou seja, aqueles que não perdoam, eles serão lançados num lugar de tormento eterno. E veja o que diz o verso 35. Assim também meu Pai Celeste vos fará. Se do íntimo, olha só, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Então Jesus está dizendo que o Pai Celeste vai lançar num lugar de tormento eterno aqueles que não perdoarem. E aqueles que não perdoarem de todo o coração. Veja o verso de número 35 mais uma vez. Assim, também meu Pai Celeste vos fará, ou seja, vai lançar num lugar de tormento, se do íntimo não perdoardes cada um ao seu irmão. Isso, meus irmãos, esses verdugos, esses atormentadores, eles aparecem em Apocalipse capítulo 2, verso 5, em Apocalipse capítulo 9, verso 5, e em Apocalipse também capítulo 18, verso de número 7. Mas eu quero ler com os irmãos mais um texto das Escrituras. Nós estamos já caminhando para o final. Mateus capítulo 6. A garganta vai secando. Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6. Texto que todos conhecem, mas que fala a mesma coisa. A partir do verso 12, oração dominical. O princípio das Escrituras é o mesmo. Mateus capítulo 6, verso 12. E perdoa-nos as nossas... Então é alguém suplicando a Deus por perdão. Assim como nós temos perdoado aos nossos, a condição para o perdão de Deus, ou a condição para Deus nos dar o perdão, é nós perdoarmos também os nossos devedores. Verso 14 e 15, aí de Mateus 6. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas
algumas aplicações para nós. 4 aplicações aqui para a gente encerrar. Primeira aplicação. Se uma pessoa pecar contra você, se uma pessoa te ofender, o que você deve fazer? Como se deve tratar um irmão culpado, né? O que você deve fazer? Dar os passos bíblicos. Amém, queridos? Não faça fofoca. Não guarde mágoa no coração. Não venha contar para a igreja. Dê os passos bíblicos. Procura a pessoa para conversar particularmente. Se ela não te ouvir, chama 2 testemunhas e depois, então, relate à igreja. Se uma pessoa pecar contra você, dê os passos bíblicos. Segunda aplicação. Não há limites para perdoar. Temos sempre que perdoar. Por quê? Porque nós somos perdoados por Deus e a nossa dívida com Deus vai ser sempre maior do que o perdão que nós concedermos a qualquer pessoa. Qual a principal base para perdoarmos? A principal base para perdoarmos é o fato de que nós fomos perdoados. Então, quando eu tomo a consciência do tamanho do meu pecado e do tamanho do perdão que eu recebi, eu não tenho mais dificuldade para perdoar. E quarta aplicação. Não perdoar é um pecado imperdoável. A blasfêmia contra o Espírito Santo, né, que nós já falamos aqui, é um pecado imperdoável? É. Mas não perdoar também é um pecado imperdoável. A pessoa que não perdoa, ela está mostrando que ela não tem o Espírito Santo. Deve ser tratada como gentil e publicano. Então, se você não consegue perdoar, você deve clamar a Deus, clamar o Espírito Santo. Peça ao Espírito Santo, como está lá em Lucas 11. Jesus vai te dar o Espírito Santo. E no poder do Espírito Santo, você vai conseguir perdoar aqueles que te ofenderam. Vamos curvar nossas cabeças, meus irmãos. Pense a respeito disso e ore a Deus agora. Se você tem algum ressentimento, alguma mágoa, peça a Deus graça. Peça a Deus que te dê forças no Espírito para dar os passos bíblicos para com aqueles que te ofenderam. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós estamos, ó Deus, diante da Tua Palavra, e a Tua Palavra, ela amassa o barro, ó Deus, que somos nós. Tua Palavra são as mãos que amassam o barro. A Tua Palavra cala fundo em nossos corações. Não há, Senhor, para onde fugirmos. Diante da Tua Palavra estamos desnudos, ó Deus. Não há o que escondermos. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, perdoe os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E, Pai, se há alguém que tem dificuldade de perdoar seus ofensores, que em nome de Jesus, o Senhor dê o Espírito Santo e o poder do Espírito Santo, Pai, que no poder do Espírito Santo, esse irmão, essa irmã consiga perdoar os que o têm ofendido. Que a Tua igreja, Pai, caminhe em unidade, caminhe em amor, que a Tua igreja, Pai, caminhe dando passos firmes pela Tua Palavra. É a oração que nós fazemos, Pai. Te louvamos pelo Teu grande amor, pela Tua compaixão para conosco. Te louvamos, ó Deus, diariamente pelo Teu perdão. É em nome de Jesus que oramos. Amém.